Foi os saquinhos, né? Eu botei saquinhos aí. Glória a Deus. Vamos orar e vamos começar. Eu já botei para gravar. Amém. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, venha, Senhor Deus, nos ajudar aqui, Senhor Deus, na compreensão da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor Deus, a nos tornarmos fortes em Ti, Senhor. Às vezes, Senhor, as situações acontecem, ó Pai, e a gente precisa saber contar com o que a Tua palavra diz. Então, nos ensina, Senhor Deus, a praticar a Tua palavra em nossas vidas. Não apenas a gente estudar, mas o que a gente está estudando, que a gente possa praticar. E eu sei que esse é o objetivo Teu, que a gente seja praticante da Tua palavra. E pedimos a Tua ajuda nisso, Senhor Deus. Abençoa nossa mente, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, o nosso entendimento, que a gente possa estar sendo ministrado pelo Teu Espírito, ó Pai. Nesse momento a gente pede, Senhor, que todo o cansaço do dia, que tudo, Senhor Deus, que tenha acontecido, ou que esteja acontecendo em nossas vidas, que fique um pouquinho de lado nesse momento, Senhor, enquanto estudamos a Tua palavra, Pai. Que ela venha realmente a nos fortalecer para o dia a dia de nossas vidas. Nós Te louvamos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Compartilhar. Deixa eu ver como é que eu compartilho. Iniciar compartilhamento. Do começo. Hoje a gente vai estudar 1 Coríntios 15. Esse capítulo é enorme, mas o gozado é que ele fala de um assunto e a gente vai aprender hoje sobre esse assunto. Eu creio que todos nós temos uma ideia, sabemos o que é ressurreição, né? E apóstolo Paulo, nesse momento, ele está falando à igreja de Corinto a respeito disso, de ressurreição. E ele fala que é imprescindível que a gente entenda o que é ressurreição e que a gente creia na ressurreição. O que é ressurreição? Morre e vive, né? Não fica morto. E esse é o Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho que nos promete vida eterna, ainda que nosso corpo, né? Esse corpo em que a gente está, que a gente se reconhece, esse corpo, ele não foi dado para permanecer eternamente. Esse corpo ele vai falindo. Dizem os médicos que a gente começa a envelhecer assim que a gente nasce. Os nossos órgãos, eles têm um tempo de vida, né? Todos os animais têm um tempo de vida e nós não somos diferentes. A gente tem um tempo de vida. Às vezes a gente acha, foi isso que matou, foi isso que não sei o quê, morreu por conta disso. Não, porque esse corpo nosso, ele é falho. Ele vai, né, falhando com o passar do tempo. Mas aí vem o Evangelho e ele nos promete que esse corpo falho, que ele venha a falhar, a desfalecer, há a ressurreição. Há um acordar para a nova vida, há um recomeço. Esse recomeço, ele ainda não aconteceu. Ele está aguardando. Ou seja, aqueles que morreram em Cristo, desde lá, né, do começo do mundo até aqui, eles estão como se estivessem dormindo. Eles não sentem, eles não recebem oração, eles não acompanham o que a gente está vivendo, eles estão
dormindo. E aí há um momento da ressurreição, que o modelo foi Cristo que praticou, né? Então, essa ressurreição, a Bíblia fala que é uma ressurreição com o corpo que não desfalece, com o corpo que não adoece, e que a gente vai se reconhecer. Não tem essa história da gente ressurgir com várias vezes, morrer, com corpo diferente. Pela palavra de Deus, há um renascer. E esse renascer, a promessa é com Cristo vindo buscar aqueles que morreram em Cristo. E aí o apóstolo Paulo vai usar esse capítulo inteiro para falar a respeito disso, e ele vai nos ensinar. Esse assunto, ele é motivo de dúvidas, ele é motivo de questionamentos, mas a gente não vai dar a nossa ideia, a gente vai ler o que diz a palavra e a gente vai entender e estudar na palavra. E aí a gente vai caminhar. Então, é sobre a ressurreição. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que Cristo ressurgiu. Ele ressurgiu. Aconteceu a ressurreição em Cristo. Ele foi o primeiro de muitos. Muitos seguirão a Jesus. E a gente vai entender isso lendo a palavra. Então, começando aí do versículo 1, diz assim: Irmãos, ele está falando com a igreja de Corinto. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Então, o que ele está fazendo? Ele está vindo com uma recordação daquilo que ele, quando ficou lá no lugar, ali na cidade de Corinto, ele ficou 1 ano e 6 meses, ele anunciou o evangelho. Então, ele está nessa carta recordando, olha, lembram que eu anunciei o evangelho? E ele fala assim, que vocês receberam e que ainda perseverais, ou seja, vocês receberam o evangelho que eu preguei e ainda continuam perseverando nesse evangelho. Aí o versículo 2 diz, por ele também sois salvo. Então, a gente aqui já parte com uma verdade. Aquele que crê no evangelho de Cristo, o apóstolo Paulo está aqui falando que já é salvo. Se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei. Então ele fala assim, ó, sois salvos se vocês reter a palavra que eu preguei a vocês, né? Então, esse aí é a condição. Aí ele bota assim, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, ele vai fazer uma recordação do que ele pregou. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Ele recebeu esse evangelho e ele pregou esse evangelho. Ele fez o que eu estou fazendo aqui. A gente recebe da palavra de Deus e a gente anuncia o que tem a palavra de Deus. E eu tenho todo o cuidado de anunciar o que diz a palavra de Deus. Às vezes eu falo assim, eu acho que nessa situação aí acontece isso. Eu acho. Mas eu sempre falo assim, mas a palavra de Deus diz isso, isso e isso. Por quê? É na confiança da palavra de Deus que a gente caminha. A gente não caminha pelo que a gente acha. A gente não caminha pelo que a gente vê. A gente caminha pelo que diz a palavra de Deus.
Então, ele está falando aqui do Evangelho, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Que escritura ele está citando? Uma das escrituras é Isaías 53. E eu coloquei aqui em letrinhas bem menores, só para recordar o que diz Isaías 53, a partir do versículo 5. Então, do versículo 5 ao versículo 12, Isaías, 700 anos, e agora eu não tenho certeza se é esse tanto de ano, mas eu sei que foi muito tempo antes, Isaías escreveu que a respeito de Cristo. Ele não era contemporâneo de Cristo, era bem antes de Cristo. Cristo nasceu bem depois, e Isaías falou a respeito de Jesus Cristo. E a gente lê Isaías, o profeta Isaías, o livro de Isaías, e a gente reconhece que ali ele estava tendo uma revelação. O que é uma revelação? Uma revelação é algo que a pessoa, ninguém contou para ela, ela não viu, ela não leu, mas ela recebeu de Deus algo em que ela não sabe o que é, mas ela vai contando, ela vai falando. Isso é uma revelação. Então, Isaías escreveu a respeito de Cristo. Ele, no versículo 5 do capítulo 53, ele fala assim, ó, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele está falando de Jesus Cristo. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. É Cristo, ele está falando, não tem outro que cabe nessa passagem aqui, né? Jesus, né? Ele leva toda a iniquidade de todo mundo sobre ele. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda, perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, morreu, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Então, Jesus foi ferido por conta da transgressão, do pecado. 9. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Quando a gente vai estudar a caminhada de Jesus Cristo, a gente vê exatamente o que Isaías predisse lá antes, muito antes. Ele fala exatamente como se ele estivesse vivendo ali no tempo de Jesus e acompanhando toda essa trajetória de Jesus. Ele fala exatamente. E aí, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca, não cometeu pecado. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Depois a gente pode até um dia tirar para falar sobre esse versículo 10 aí, que Deus se agradou em fazer Jesus sofrer, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Aqui ele está falando de mim, que Jesus, com o sofrimento dele ali na cruz, ele justificou a minha vida. E as minhas iniquidades, ali naquele momento da cruz, estavam sobre ele.
Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores. Que transgressores? Ele foi crucificado entre dois ladrões. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Ele falou lá, né? Como é que ele falou? Pai, não Afaste-me esse cálice. afaste-me esse cálice, mas não impute o pecado sobre eles, que eles não sabem o que fazem, né? Ele pediu por nós. Aí vamos continuar aqui o versículo 5. E apóstolo Paulo continua falando à igreja. Aí ele fala assim, ó, quando ele ressurgiu, ele ressuscitou, ele apareceu a Cefas e depois aos 12. Quem é Cefas? O Pedro. Ele apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Até agora, o tempo que Paulo está escrevendo essa carta. Porém, alguns já dormem. Esse dorme aqui quer dizer, alguns já morreram, mas tem alguns aí no tempo da carta que ainda estão vivos e viram Jesus ressurreto. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Eu acho muito interessante que Jesus ressuscitou e ele apareceu para os discípulos. É gozado que ele não apareceu para aqueles que não eram discípulos. Quem viu Jesus ressurreto foram os discípulos. Aí Paulo continua falando. Agora ele vai falar dele, de quando foi que ele conheceu Jesus, o que aconteceu. Aí o versículo 8 fala assim, e afinal, depois de todos, né, todas aquelas pessoas, né, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. A gente sabe que a história da conversão de Paulo foi depois que Jesus já tinha subido aos céus, né? Ele está a caminho de Damasco com carta para perseguir os cristãos e de repente aparece um clarão. Eu botei até uma figura aí para a gente relembrar mais. Aparece um clarão no caminho de Damasco, o cavalo empina, né? Ele cai e ele ali fica cego. E aí Jesus aparece para ele, conversa com ele. Aí ele fala, foi visto também por mim. Aí o 9, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Então ele está falando assim, dentre todos, eu sou o menor, porque eu persegui muito a igreja de Cristo. 10, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Eu acho muito bonitinho ele falando disso, né? O sacrifício de Jesus na vida de Paulo não foi em vão. A graça de Deus derramada sobre a vida de Paulo não foi em vão. Por quê? Ele fala aqui, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. E eu acho interessante a gente poder fazer um paralelo das nossas vidas também, né? Jesus morreu pela minha vida, Jesus morreu pela sua vida. E há um propósito em a gente aceitar esse sacrifício de Jesus ali na cruz por nós. Qual é o propósito? Que eu me torne cristão. O que é cristão? Cristão é pequeno Cristo. E o que é parecer com Cristo? É eu, aonde eu estiver, com quem eu estiver lidando, o que eu estiver fazendo, que eu seja uma imitadora de Cristo. Quando assim acontece na minha vida, aquele sacrifício na cruz, na minha vida, não foi em vão.
O que é ser em vão aquele sacrifício? É quando eu aceito aquele sacrifício para mim e eu fico paradinha. Eu não faço nada, eu fico quietinha, ninguém sabe que eu sou cristã, que eu sou pequeno Cristo, ninguém sabe do que aconteceu na minha vida, porque eu também não testemunho, eu não falo. Tem um grupo que fala assim, que esse povo que não faz, eles são meio que espião, assim, né? Eles ficam assim, secreto, crente secreto, assim, que ninguém conhece, ninguém sabe, ninguém viu, né? Às vezes, eu já passei por alguns, assim, que no trabalho, assim, você tá com a pessoa, conversa com a pessoa, tá ali todo dia, aí, de repente, um dia aquela pessoa falou assim, eu sou um cristão, tô lá naquela igreja. Aí você olha, assim, para a pessoa, você fica assim, gente, o que essa pessoa tem de Cristo aí? Ela parece com Cristo em quê? Porque você não vê nenhuma característica de Cristo naquela pessoa. Aí você fala que é um agente secreto que está ali. Na verdade, nós, quando a gente aceita essa verdade, a gente fica tão grato pelo sacrifício de Jesus na cruz pela nossa vida, que a partir daí a gente quer imitar Jesus. Preste atenção, a ordem é essa: eu aceito o sacrifício e eu fico com a gratidão grande no meu coração e por isso eu imito Jesus. Essa é a ordem correta. A ordem correta é: eu fico fazendo tudo para ser boazinha, para ser aceita por Deus, para Deus olhar de lá, falar que eu sou boazinha, e aí eu fazer as coisas todas para Deus olhar para mim e ver que eu sou boazinha e me aceitar. Não, a ordem não é essa. A ordem é inversa. A ordem é: eu olho para o sacrifício de Jesus na cruz, eu vejo que eu não mereço o que ele fez, e aí, por conta do meu coração ser grato a ele ter feito aquilo ali, eu vou procurar me parecer com ele. Essa é a ordem correta. E aqui o apóstolo Paulo está falando, né? Que essa graça dele não foi em vão na vida dele. Ele trabalhou, né? Pela graça de Deus nele. Aí o versículo 11 diz assim: portanto, seja eu, ou sejam eles, que eles, os outros apóstolos, assim pregamos e assim cremos. Continuando aí, versículo 12. A gente vai falar agora de consequência da gente negar que Cristo ressuscitou, né? A gente negar, se não acreditar, negar que é assim, não acredito que Jesus ressuscitou. E aí fica, o evangelho fica em vão, porque se eu não acredito que ele ressuscitou, para que eu estou fazendo, né? É uma anulação. Anula tudo na minha vida, né? Pela fé será salvo. Aí o versículo 12 fala assim: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Agora ele já está falando ali de algo localizado ali na igreja de Corinto, mas que serve também para a gente prestar atenção no que acontece no nosso coração e ao nosso redor. Ele fala assim: se Cristo ressuscitou, por que alguns dentre vós não creem que ele ressuscitou? Aí 13. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Se os mortos não têm a esperança de ressuscitar, então Cristo também não ressuscitou. Aí o 14 ele continua com essa cadeia de uma ideia, de um raciocínio. Ele fala assim: e se Cristo não ressuscitou,
é vã nossa pregação e vã a vossa fé. Que ele fala assim, de nada adianta a gente pregar, então. Vai pregar pelo quê? Não é pelo que a gente vai pregar. A gente tem que pregar essa esperança de que a gente vai ressuscitar com Cristo. Aí 15. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, né? Se a gente não crê nisso, a gente é tido por falsa testemunha, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Então, ele está falando assim, a gente está sendo falso testemunho, falando sobre isso, se a gente não acredita. 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Eu achei interessante esse raciocínio dele. Se Cristo não ressuscitou, a gente está com pecado sobre a nossa vida. Porque o que é Cristo lá na cruz ressuscitando? É que ele pagou ali na cruz pelos nossos pecados. E ele ressurgiu. Ele ressurgiu porque o sacrifício dele foi aceito por Deus. Agora, se a gente não acredita que ele ressuscitou, então os nossos pecados estão sobre nós, que não houve nada de transferência aí de Jesus ter assumido o nosso pecado ali na cruz, porque a gente não aceita que ele ressuscitou. Aí o 18. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. E ele está falando mais fundo ainda. Ele fala assim, ó, e aqueles que morreram também, não tem salvação para eles. Estão mortos lá e acabou, né? Porque não tem ressurreição. Eu estou falhando aqui na voz. Não tem ressurreição. Aí o 19 ele fala assim, se a nossa esperança em Cristo se limita, e isso é muito interessante, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, ou seja, tem muita gente que pensa assim, fala assim, ah, eu vou viver tudo que eu tenho direito, porque depois a morte acabou. Você já deve ter ouvido alguém falar assim, ah, depois de morto não tem mais nada, acabou tudo, então eu vou viver tudo agora, porque depois a morte acaba. Aí ele fala assim, se você crê, a sua esperança é apenas para essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então está falando aqui, quem crê assim é o mais infeliz. Por quê? Porque a minha esperança e a minha vida é em função de que eu vou morrer e vou ressuscitar em Cristo. E eu vou estar de posse de toda aquela promessa que tem na palavra de Deus para aqueles que morrem em Cristo. Eu vou ressuscitar com um novo corpo, é o meu, a minha alma, é o meu espírito, eu não vou mudar, sou eu mesmo. Só que o meu corpo, ele vai ganhar um poder de não desfalecer, de não adoecer, de não envelhecer, mas vai ser eu mesmo, com as minhas lembranças, eu vou reconhecer outros que ressuscitaram também, eu vou lembrar deles também, vou saber quem são, só que o meu corpo vai estar, como é que a gente fala? Revivido, né? Revivido, de um jeito que não vai esmorecer, não vai adoecer, não vai envelhecer. Em Apocalipse fala que lá, nessa nova vida para a qual a gente está sendo preparado, não vai ter choro, não vai ter luto, não vai ter doença. Jesus foi e está preparando um lugar para a gente viver. Olha que tremendo. Agora, se eu não acredito nisso, a gente é o mais infeliz de todos os homens,
Continuando aqui, no versículo agora, 20, 16. Espera aí. 16, tá, eu voltei para o 16 aqui. As consequências pessoais de não haver ressurreição. Que consequência é? Continuação aqui. Se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Então, não aconteceu nada, não vai acontecer nada, e quando a gente morrer, acabou tudo, não tem esperança para nada. É isso que ele está falando. Permaneceis nos vossos pecados sem justificação. Não vai ter justificação, porque a morte de Jesus é que trouxe a justificação para nós, que trouxe a esperança para nós. Aí o versículo 17 fala: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E os que dormirem em Cristo pereceram. E ainda mais, que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, a gente é o mais infeliz de todos os homens. 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. O que é primícia? É em primeiro lugar. Quem que ressuscitou primeiro? Primeiro, na história de vida, foi Jesus Cristo. Então, aqui, o apóstolo Paulo está falando assim, ó, Cristo é o primeiro dos que dormem. Dos que dormem, a gente já entendeu quando fala que dormem, é que morreram e estão dormindo. Quem morreu, pela palavra de Deus, está dormindo ainda. E não tem consciência, era a palavra que eu estava tentando achar. Sem consciência. Ele não tem consciência do que está acontecendo aqui. Tem gente que fala assim, fulano que morreu está tomando conta de mim, está me vendo, está torcendo por mim. Pela palavra de Deus, não. Pela palavra de Deus, os nossos queridos que já morreram, eles estão dormindo, eles não estão tomando conta da gente, eles não estão torcendo pela gente, eles não estão recebendo as nossas orações. Quem recebe oração é quem está vivo. Depois que morre, fica dormindo, aguardando Jesus vir buscar. Aguardando Jesus vir separar os que são dele e os que não são dele. Eles estão dormindo. Aí, só disso aqui, a Bíblia está batendo de frente com aqueles que falam assim. Eu até acreditava nisso antes. Assim, vou pagar uma missa ali para minha avó, sabe, assim, para ela ficar no bom lugar. Não tem nada disso na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que os nossos entes queridos, eles estão dormindo. Eles estão dormindo, aguardando o quê? Aguardando Jesus tirá-los daquele lugar. E quando Jesus vier, eles vão ressuscitar primeiro, e os que estiverem vivos vão ao encontro de Jesus depois deles. Eles serão os primeiros. Versículo 21. Visto que a morte veio por um homem, Adão, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, Jesus. Porque assim como em Adão todos morrem, não foi isso determinado? Que Adão pecou e a partir dali todos morreriam. Quem pecasse, morreria. Então, em Adão todos morrem. Assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, Cristo veio para fazer o contrário do que Adão fez. Adão condenou todos à morte com o pecado dele. Mas Cristo veio a opção daqueles que estão nele, que creem que ele morreu por nós,
Cristo veio para ser a nossa esperança, já que a gente viver em Cristo a nova vida. 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Olha aqui falando exatamente isso. Então, primeiro quem ressuscitou? Cristo. Depois, quem vai? Os que são de Cristo, a quando? Na sua vinda. Cristo já veio a segunda vez buscar a igreja dele? Ainda não. Então, isso quer dizer que aqueles que morreram ainda estão aguardando a segunda vinda de Cristo para eles ficarem junto de Cristo com um novo corpo, uma nova vida. Eles ainda estão dormindo. 24. E então virá o fim. Então, Jesus busca os dele e depois de buscá-los, o que acontece na terra? O fim. Quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Que inimigos são esses? Aqueles que labutam contra o poderio de Jesus Cristo, aqueles que lutam contra os princípios de Deus. Então Deus coloca assim: aquele que é por nós e os que são contra nós. Existem dois reinos. Dois reinos. Não existe três reinos, não existe o reino do meio, que é mais ou menos. Não existe. Pela palavra de Deus, existem dois reinos. O reino de Deus. Quem faz parte do reino de Deus? Aquele que aceita os princípios de Deus. Esses fazem parte do reino de Deus. Qual é o outro reino, Gil, que existe? O reino dos inimigos de Deus. Aí a gente olha assim e pensa assim, gente, mas hoje a gente consegue descobrir, consegue vislumbrar quem é inimigo do reino de Deus? Alguns a gente consegue porque eles verbalizam, né? Eles falam, eles agem, e aí a gente consegue vislumbrar. Mas tem outros que estão bem escamoteados, assim, bem escondidinho. Eles ficam assim, eu não sou nem de lá e nem de cá. E acaba esses que não são nem de lá e nem de cá, fica no de lá. Por quê? O reino de Deus, eu preciso mostrar Deus. O reino de Deus, eu preciso falar do reino de Deus. O reino de Deus, eu preciso mostrar a quem, por onde eu passo, o que eu faço, que eu pertenço a Deus. Não como uma vantagem, eu sou de Deus e você não é. Não é assim, não. Até porque a gente é imitador de Cristo e Cristo não fez isso. Mas a gente precisa praticar a palavra de Deus e assim convencer aquele que não está praticando a vir para o reino de Deus, a sair de onde ele está para vir para o reino de cá. E como é que eu atraio pessoas, que eu chamo pessoas para o reino de Deus? Não é acusando. Não é acusando. Porque quando eu acuso as pessoas, eu acabo afastando as pessoas do reino de Deus. Eu lembro que o Adalberto fala sempre no testemunho que ele dá, que ele lá no bar, tudo, aí tinha umas pessoas que falavam assim, você vai para o inferno bebendo. Ele até fazia uma gozação assim, eu vou para o inferno e vou te encontrar lá. E eu falo assim,
Esse não é o jeito correto de falar do reino de Deus para as pessoas. Ó, você fazendo assim, você vai para o inferno. Não é isso. Jesus não pregou isso. Jesus pregou o reino de amor. Então, eu preciso olhar o que Jesus fez e copiar o jeito dele de pregar sobre o reino dele. Então, eu preciso atrair e não jogar essa pessoa para longe. São dois reinos, não tem reino do meio. Na palavra de Deus não tem. Ou você está pertencendo ao reino de Deus, ou você está fora do reino de Deus. E eu preciso convencer, atrair quem está fora do reino, quem está praticando outras coisas que não são os valores de Deus, a vir para o reino de Deus. Aí, assim, eu não sei fazer isso. A gente geralmente não sabe, mas a gente pede ajuda do Espírito de Deus para nos dar sabedoria de como fazer isso. Que a gente não sabe mesmo, não. Mas a gente pede ajuda a Deus. Então, diz aqui, porque todas as coisas, 27, sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, ele está falando assim, que ao final, Jesus está sujeito às coisas de Deus, no final ele estará sujeito a Deus. É igual quando a gente escolhe servir a Deus, é porque eu estou me sujeitando à palavra de Deus. E às vezes assim a gente pode até pensar assim, mas é tão ruim, porque às vezes eu fico me sujeitando às coisas de Deus, eu tenho que, eu falava isso também, tem que parar de beber, tem que parar de fumar, tem que não sei mais o quê, tem que parar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Eu falo assim, gente, depois, né, que eu conheci, eu fico assim, isso ficava me embarreirando tanto esse negócio de não pode, não pode, não pode, que acaba assim, quando você conhece mesmo a Deus, você pode tanta coisa e você usufrui da presença de Deus na sua vida, te orientando, falando contigo, que as outras coisas se tornam tão pequenas que você nem sente falta. Não sente falta. Porque Deus torna isso fácil para a gente. Então, hoje a gente vai até o versículo 28, mas a gente precisa entender que Cristo ressuscitou e ele é o primeiro de muitos. Que muitos são esses que você está falando, Gil? Os muitos que aceitarem que ele morreu pela sua vida. Esses são os muitos. Então, para esses aí, a gente vai vivendo e trabalhando aí, né? Glória a Deus por isso. Conseguiu entrar, né, Edna? Glória a Deus. Logo, eu consegui logo. Eu fui lá e eu atualizei. Então foi isso aí. A glória a Deus. A ressurreição é algo real na vida do cristão. Ela é a nossa esperança de que a gente tem um destino. Jesus fala, eu vou preparar o lugar de vocês. E a gente crê e tem essa esperança, e nessa esperança a gente vive por algo que Jesus falou que está fazendo, e ele não é de mentir. Então, ele foi preparar um lugar e para lá nós vamos. Gil, mas e quanto aos nossos queridos? Eu não sei se aceitou Jesus lá na cruz, se houve alguém que pregou, o que aconteceu? Aí a gente fica. É normal ter essa curiosidade, né, essa preocupação, mas eu falo assim,
Queridos, se os nossos queridos estão dormindo, aí é com Deus. Porque Deus tem a justiça dele, Deus conhece a história dele, Deus sabe do que foi feito, quais as chances, quais as oportunidades. Deus conhece o coração. Eu não conheço, eu não sei como foi o coração, como é que era, mas o nosso Deus sabe. E a palavra de Deus fala que ele é o justo juiz. Então, eu tenho que crer que ele está sabendo de todas as coisas, vai ter um momento de julgar, né? Esses aí, porque vão ser acordados primeiro, né? Eles estão dormindo, e dormindo quer dizer que eles não estão vendo o que está acontecendo, eles não têm saudade, eles estão inertes, e vai ter um momento em que Cristo vai vir e buscar os dele, né? E vai haver essa separação aí. Eu falo assim, isso não me compete, eu não sou capaz de julgar. A gente estava até contando testemunho esse final de semana, Adalberto, de perdão, e eu falei, uma das coisas que me facilitou perdoar Adalberto foi Deus falar que eu não conhecia a história dele. Ele não teve referência para poder seguir, sabe? Os passos, saber como se conduzir, que as crianças, elas nascem, crescem, elas olham o exemplo dos pais. Elas olham o que os pais fazem e a criança copia o que os pais fazem. Isso acontece até com os adotados. Os Sim. adotados, eles são colocados ali no meio que não é de sangue, né? Mas eles acabam olhando e copiando o jeito da pessoa ser. E se a pessoa tem uma referência que é boa, que tem caráter, que diferencia o certo do errado e segue o certo, essa criança tem toda a oportunidade de copiar algo certo. Agora, se essa criança cresce no meio, onde está tudo meio duvidoso, onde não tem muita clareza do que é certo, do que é errado, essa criança tem menos chance do que aquela que cresceu no lar com valores corretos. Então, eu não sei, quando eu olho para as pessoas que eu encontro na minha vida, eu não sei a história de vida de cada um deles. Eu não sei, para poder julgar assim, nossa, fulano só faz tudo errado. E aí eu penso assim, será que fulano teve bons exemplos e mesmo assim escolheu fazer errado? Ou fulano não teve bons exemplos e por isso que está repetindo o que o outro fez? Então, quem tem esse poder de saber do certo e do errado? Só Deus. Só Deus. Deus, ele vai até o nosso coração, ele sabe da nossa história, ele vê tudo, nada está encoberto para o nosso Deus. Então, eu falo assim, eu não estou apta para julgar ninguém. Agora, o meu Deus está. E ainda bem que é ele que está apto, que vai julgar os meus queridos lá naquela hora, que vai ter uma hora em que vão ser julgados. Então, esse Deus que sabe de tudo, de toda a história, é ele que vai julgar, e não eu que não sei de nada. Então, por isso eu tenho que confiar. Agora, meu papel, que eu sei do Evangelho, eu sei de Cristo, que Cristo morreu na cruz por mim, eu que merecia estar ali naquela cruz, ele foi lá e morreu por mim. O meu papel, sabendo disso, é falar com os meus queridos, divulgar isso com amor, não apontando, você vai para o inferno, não é desse jeito, mas é atraindo com amor essas pessoas a Cristo. É meu papel. Isso eu faço. Eu faço de um jeito, às vezes eu não faço com palavra, mas eu faço com atitude, para que eles sejam atraídos à presença de Deus através das minhas atitudes.
porque às vezes eles também não tiveram referência. E aí eu sou aquela opção de referência para eles. Eu quero ser isso. Eu falo com Deus assim, Senhor, que eu possa mostrar o Senhor com as minhas atitudes, com a minha vida, e que as pessoas olhando para mim vejam o Senhor e sejam atraídas para o Senhor, não para mim. Eu não quero ninguém atraído para mim, mas eu quero que sejam atraídos pelo Senhor. Então, essa é a minha caminhada, né? Essa coisa aí é que eu vou, sabe? E vamos nós também, vamos todos nós, porque só existem dois reinos, ou o reino de Deus, ou o reino dos inimigos de Deus. E eu não faço parte desse outro reino, eu faço parte daqueles que amam a Deus. Então, e eu quero que os meus queridos, todos eu quero, todos. A minha vontade é essa. Eu sei que é uma escolha de cada um, mas a minha vontade é que todos eles aceitem isso, um momento ali. Adalberto fala que antes de morrer, Deus, a cabeça dele, ele fala que é assim, e eu falo assim, não tem nada contrário a isso na palavra de Deus, né? Mas ele crê que na hora que a pessoa está diante da morte, naquele último momento, ainda tem um momento em que Deus coloca consciência para a pessoa poder escolher a ele, sabe? Aí eu falo assim, amém, A não ser amém. que ele já anteriormente tenha rejeitado definitivamente ou decididamente não acreditar. Anteriormente, né? Antes dessa hora aí, ele Antes dessa rejeitou hora. e não quis nunca. Então fica valendo. Agora, se ele não Se não pregaram rejeitou, para se não pregaram para ele ou por tem ignorância. tem uma última oportunidade, Tem. né? Que o nosso Deus veio salvar. Eu A palavra creio. de Deus fala assim, que ele veio salvar, buscar o perdido. Ele veio fazer isso. Então, ele tem interesse grandão. E eu fico assim, Senhor, que tem um bom lugar aí com o Senhor, aí com os meus queridos aí que já foram, que o Senhor tenha, julgue aí com a sua justiça, né? E preserve aí todos eles, sabe? Mas eu falo assim, eu e todos que estão, que eu tenho oportunidade, na minha família, fora da minha família, eu quero falar de Deus, eu quero mostrar Deus assim, sabe? E assim nós vamos. Vamos orar e depois a gente pode, só para fechar aqui a gravação, aqui. Amém, Senhor Deus, que verdade, Senhor, que parte importante no teu evangelho é a gente acreditar que Jesus Cristo ressuscitou. Porque quando a gente não acredita nisso, Senhor, de que vale o evangelho que sem Cristo ter ressuscitado? Ele foi o primeiro e nós iremos depois, Senhor, ressuscitar, Senhor, junto com ele, Pai. Então, em nome de Jesus, Senhor, faça com que essa verdade, Pai, a gente tem orado sobre isso, fique cravada em nosso coração e também no coração da nossa família. A gente tem colocado a nossa família diante de Ti, Senhor, para que o Teu Espírito Santo de Deus possa constranger cada coração a aceitar esse sacrifício de Cristo na vida dele. Nós colocamos isso com temor, Senhor, diante de Ti, pedindo, Senhor, clamando por essas vidas, que nenhum deles escape, Senhor Deus, do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Colocamos também diante de Ti, Senhor, a nossa casa, Senhor, os nossos queridos, os nossos sonhos, os nossos projetos. Colocamos, Senhor, a nossa nação diante de Ti, pedindo dias melhores, pedindo o Teu avivamento, pedindo, Senhor Deus, e o Senhor tem falado comigo essa semana sobre isso, que antes de uma grande coisa que o Senhor faz, Senhor, a Tua palavra fala para se santificar. Então, tem vários versículos, eu li vários essa semana, falando assim, santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. E o Senhor fez assim comigo.
Antes de um grande milagre na minha vida, o Senhor colocou no meu coração o desejo de estar separada, de estar me protegendo, de estar abrindo mão de várias coisas e estando em comunhão o tempo todo contigo, em oração. E aí o Senhor fez milagre. Então, Pai, em nome de Jesus, eu peço, Senhor Deus, que o Senhor faça milagre em nossa vida. Nos constranja, Senhor Deus, nos constranja a estar buscando mais a Ti, Senhor Deus, a estarmos recolhidos em Ti e que venha o Teu milagre em nossa casa, em nossa vida, Senhor. Abençoa tudo, Senhor. Nós pedimos isso, colocando diante de Ti. O Senhor possa estar guardando as nossas vidas, guardando os nossos, Senhor, nesse tempo tão difícil, Senhor Deus, onde o mal, Senhor Deus, ronda a nosso redor, aí, ao derredor de nós. Que o Senhor possa estar, Senhor Deus, nos escondendo debaixo da Tua mão, Senhor Deus, para que a gente possa prevalecer nesse tempo. Nós Te louvamos, Senhor Deus, por tudo isso, por tudo que o Senhor está fazendo e pelo que o Senhor ainda vai fazer em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. O som do teu